E falou de lesão cervical, eu pensei também, classe 5, eu pensei também em trinca. Sim. Trinca a gente também tem Sim. que proteger. Trinca a gente também tem que proteger. Só que aí entra um outro fator complexo, porque alguns pacientes você enxerga a trinca, outros pacientes você não enxerga a trinca. Então, o que acontece muitas das vezes? Isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Monize Carvalho. Estou aqui hoje com Marcela Azevedo. Oi, gente. E com o professor Luiz Morgan. Olá, boa noite, bom dia e boa tarde, né? Sim. Nós estamos aqui com mais um Papo de Molar. O professor Luiz, ele é professor da Faculdade de Odontologia da UFMG, especialista em dentística pela Faculdade de Odontologia de Bauru, na USP, mestre e doutor pela Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais, pós-doutor no ISEX, também pela Universidade Federal de Minas Gerais, e é clínico em consultório particular, e, além disso, autor do livro Pinos Pré-Fabricados, do Convencional ao Digital, e também foi meu professor. Puxa, se ela não precisava contar, né? Puxa vida, começa a entregar a minha idade, né? Sim, muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado de estar aqui, muito feliz de estar aqui, especialmente por esse motivo, né? Te vi crescer, vamos dizer assim, né? Pelo menos na odontologia, te vi crescer, acompanhei muitos dos seus passos, fico muito orgulhoso, muito feliz com o seu sucesso, mais esse projeto, envolvendo alunos, né, da nossa escola, inclusive de graduação. Então, parabéns pelo projeto, fico muito feliz de verdade de estar aqui com vocês hoje. A gente já fica... Nossa, Luiz, obrigada por ter aceito, né, participar do nosso bate-papo. E hoje nós vamos falar sobre clareamento dental. Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Muita coisa para esclarecer, muita coisa para orientar, né? E vamos começar perguntando sobre mecanismo de ação. Vamos lá. O clareamento dental nada mais é do que uma bioxidação da estrutura orgânica do dente. Então, trocando em miúdos, o peróxido de hidrogênio em si, ele vai penetrar na estrutura dentária, atravessar todo o esmalte dental e atingir a dentina, que é onde de fato acontece a bioxidação. E essa bioxidação faz com que aconteça um rearranjo molecular que, por ilusão de ótica, parece ser mais claro aos olhos do observador. Então, em resumo, esse é o mecanismo de ação dos materiais à base de peróxido. Seja ele peróxido de hidrogênio, claro, na forma final de reação, ou no peróxido de carbamida, onde acontece a dissociação de ureia e peróxido de hidrogênio. E qual que é a principal diferença entre esses peróxidos em termos de uso? Em termos de uso, como o peróxido de hidrogênio já vem numa forma pronta para a reação, vamos dizer assim, ele reage mais rapidamente, ele age mais rapidamente e, por esse motivo, ele pode ser usado por menos tempo por dia, onde produtos, por exemplo, têm a recomendação de uso de 30 a 45 minutos por dia, ao passo que o peróxido de carbamida, como antes da reação de bioxidação propriamente dita, precisa ter uma dissociação desses materiais, de ureia e peróxido de hidrogênio, ele leva um pouco mais de tempo para que essa reação aconteça. E aí os protocolos prescritos ou recomendados pelos fabricantes e as pesquisas apontam a necessidade de um tempo maior de permanência. Então, alguns deles recomendam 2, 3, 4 horas de contato com a superfície dental para que o processo ocorra e, de fato, aconteça um clareamento dental. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta. Para quem não sabe, nós temos duas vertentes no nosso papo de molar aqui, uma voltada para o profissional, esse nosso é para o profissional, mas que muitos de nós ainda temos muitas dúvidas. Principalmente porque agora a gente sabe que existe o peróxido de carbamida, porque a gente tinha na ideia assim, quando eu formei há pouquinho tempo atrás. Pouquíssimo tempo atrás, viu, gente? Viu? Por isso que o Luiz foi meu professor. Aí tinha peróxido de carbamida apenas para ser o nosso clareamento caseiro. Sim. Hoje a gente já sabe que existe um peróxido de hidrogênio também para a opção de um clareamento caseiro. Como que eu posso pensar que, ai meu Deus, vou para o peróxido de carbamida ou eu vou para um peróxido de hidrogênio? Sim, é realmente uma dúvida bem frequente, né? A prescrição de cada um deles, onde é que se encaixa melhor, em qual momento ou em qual paciente. E a resposta vai justamente de encontro a isso. Em razão de que o peróxido de hidrogênio leva menos tempo para reagir, ele é ótimo para ser prescrito para aqueles pacientes que, por alguma razão, precisem fazer ou escolham fazer o clareamento, por exemplo, em um período diurno, onde ele pode ficar, por exemplo, 30 minutos apenas com a moldeira em posição e toda a reação já acontece dentro daquela dose.
Agora, alguns pacientes têm a vida corrida, não dá para parar durante o dia para colocar, aí restrições de fala, de alimentação, e aí os pacientes preferem dormir, porque não vai alterar absolutamente nada na rotina deles. E quando a escolha de prescrição, portanto, é dormir com o material, a ideia é que a gente use o peróxido de carbamida, que é uma reação mais lenta, e aí à noite existe tempo hábil para que isso aconteça. Uma dose máxima desse diurno do peróxido de hidrogênio Sim, né? para o paciente, assim, para ele usar, né, Sim. no consultório. Sim, existem algumas dosagens distintas, né? A gente encontra muito peróxido de hidrogênio, a gente encontra a 4%, a 6%, a 7,5%, a 9,5%, e o que muda nessas concentrações na verdade, até a possibilidade de branqueamento, né? Um tempo de reação, um tempo de resultado visível, mas junto disso é muito importante que a gente entenda que aumenta-se muito as chances de sensibilidade ou mesmo de dor trans-tratamento, certo? Então, é importante personalizar o tratamento, é importante entender qual a dosagem ideal para que a gente consiga um bom branqueamento, uma velocidade interessante, sem causar no paciente um desconforto grande, né? Então eu diria que talvez a maioria dos pacientes a gente trabalha, por exemplo, com peróxido de hidrogênio 6 ou 7,5%. 9,5% a gente já tem um índice de sensibilidade altíssimo associado a essa dosagem. Então eu particularmente, em razão disso, não prescrevo nem recomendo peróxido de hidrogênio a 9,5% por essas maiores chances de sensibilidade trans-tratamento, certo? Eu vou aproveitar que ele falou uma palavrinha assim, que todo paciente fala, né? Ai, meu Deus, vai dar sensibilidade? Ou como que você faz esse diagnóstico? Você faz algum diagnóstico pré-sensibilidade para entender? Nossa, é melhor eu trabalhar aqui com peróxido de carbamida, 10%, ou Sim. 22%, ou peróxido de hidrogênio? Sim, ótima pergunta, Moniz. Isso vai muito de encontro ao perfil do paciente. Como assim o perfil do paciente? Existem algumas variáveis inerentes ao paciente que vai receber o tratamento clareador que ditam essas possibilidades tanto de resultado, quanto o quão branco o dente pode ficar, quanto as questões relativas à sensibilidade. E dois fatores que são muito importantes nessas duas variáveis, uma delas é a idade do paciente, tá certo? E outra delas está relacionado com as questões relativas de concentração de material e qual técnica você vai usar, tá? Então, para a gente poder entender melhor isso, em relação à idade, quanto maior a idade do paciente, menores são as expectativas de um branqueamento muito expressivo. Por quê? Lembra no início que eu disse que é uma bioxidação da parte orgânica do dente? E quanto mais aumenta a idade biológica, mais diminui a porção orgânica em detrimento do aumento da inorgânica. Formação de dentina terciária, dentina reacional e tudo aquilo que a gente conhece que faz com que esses mecanismos se desenvolvam ao longo da vida. Então, quanto maior a idade biológica, menores as expectativas em relação ao resultado final. A mesma coisa a sensibilidade. Quanto maior, talvez, a obliteração dos túbulos, mais difícil é do peróxido penetrar, e aí, se é mais difícil dele penetrar, a gente pode ter menores níveis de sensibilidade associados. Uma outra coisa importante também de avaliar os nossos pacientes é relacionada à cor inicial. Por incrível que pareça, quanto maior, mais carregado de pigmento é um dente, maiores são as expectativas de um resultado impactante. Então, se eu pego um paciente que tem inicialmente um dente com matiz croma 4, as expectativas de um resultado altamente impactante até A1 ou B1, que vai causar um impacto muito grande do antes e do depois, é muito maior. Ao passo que eu recebo um paciente, por exemplo, com A2, ele vai até A1, B1, o impacto é menor, então também está relacionado com o resultado final. Ainda, sensibilidade pode estar relacionada com coloração. Existem alguns artigos que mostram isso, então talvez quanto mais carregado for a cor, algumas impressões mostram isso, menores são os níveis de sensibilidade associados. Então você tem que jogar com essa questão de idade, com essa questão da cor inicial, histórico de sensibilidade do paciente, para poder talvez fazer algum tipo de prescrição. E aí, na maioria das vezes, como a gente já comentou aqui, fica ali entre peróxido de hidrogênio, quando a gente fala desse material, desse composto já pronto para reação, 6 a 7,5%. Se a gente pensa no peróxido de carbamida, entendendo essas variáveis, concentrações interessantes de serem utilizadas são 10% ou 16%. 22% não é interessante, você vai ter um altíssimo índice de sensibilidade.
E até uma coisa interessante, não sei se vocês já repararam, toda vez que a Dental precisa dar um brinde, sabe, alguma coisa, você recebe lá seringas de gel clareador, peróxido de carbamida a 22%. E aí o 22% parece então que tem pouca saída. E eu acredito que a razão seja essa, sabe? Relacionado ao altíssimo índice de sensibilidade que ele pode desenvolver nos pacientes. E agora falando de novidade, Sim. nióbio, que é a pesquisa, né, do professor Luiz. E, assim, super curiosa o porquê do nióbio, né? Eu e o Moniz, a gente leu o seu artigo, achou muito interessante. E a gente queria saber o porquê do nióbio, o porquê também que o nióbio associado ao peróxido de hidrogênio, ele causa menor sensibilidade, né? Que foi a conclusão. E a gente sabe que o nióbio, né, no Brasil, o Brasil é um dos maiores fornecedores mundiais aí, 90% nas reservas indígenas. Então, assim, tô ansiosa para descobrir isso. Fico feliz aí com o interesse, né, desse trabalho, fruto de um trabalho de uma equipe maior, né, alunos de pós-graduação da UFMG, professores, outros professores da própria Faculdade de Odontologia e professores também da Faculdade de Química da UFMG, lá do ISEX, né. Primeiro isso começou durante o meu pós-doutorado. No doutorado eu tive a oportunidade de lidar com algumas questões relativas a patentes, etc. Então eu tive esse lado de proteção e inovação despertado ainda no doutorado. E aí surgiu a proposta, surgiu a oportunidade de eu fazer o pós-doutorado na Química da UFMG. E aí a gente fez uma reunião, já um know-how, já muito desenvolvido durante muitos anos em relação ao nióbio, por outros professores da Química. E a gente teve uma reunião e precisamos entender o que a gente podia mudar no clareamento com aquela molécula que eles desenvolveram a partir do nióbio nos seus laboratórios, o que isso podia agregar no clareamento dental, devido às características dessa molécula, tá? E aí que veio essa ideia, vamos fazer clareamento dental, vamos fazer um gel clareador. E qual é a grande diferença, né? Mas e por que a gente buscou algo diferente assim? Até nos dias de hoje, 2024, eu frequento eventos de empresas nacionais e multinacionais que lançam materiais clareadores prometendo uma inovação, algo diferente. Quando você entende a cinética de reação, o produto nada mais é do que mais do mesmo. É lógico que alguns têm características melhores, promovem remineralização, menor dano ao esmalte, estabilização de pH, claro, existem produtos com qualidades distintas, mas no final de todas as contas a gente tem reações idênticas que vão fazer exatamente a mesma coisa pelo mesmo mecanismo de ação. E o grande problema dessas fórmulas que todas as indústrias detêm hoje é o peso molecular do peróxido. O peso molecular do peróxido é extremamente baixo. Então, quando ele penetra o esmalte e ele atinge a dentina, e a gente entendendo ali a histomorfologia dos túbulos dentinários, a gente começa a entender como é o processo dessas moléculas, do peróxido de hidrogênio, de chegar até a polpa. E quando ele chega até a polpa, ele causa dor, ele causa desconforto, ele causa o desenrolar de processos inflamatórios. E junto de processos inflamatórios, a gente tem, no mínimo, processos, por exemplo, de formação de dentina terciária, processos que diminuem o volume da câmara pulpar, é uma injúria. E se essa injúria for em alto grau em um dente que, porventura, já tenha sido acometido por outros tipos de injúria, é relatado, sim, na literatura a possibilidade, por exemplo, de evolução para a necrose pulpar. Então, esse é o grande problema do material peróxido hoje. E aí, o que a gente pensou? A gente precisa desenvolver algo que não chegue na polpa. Então, a nossa linha de raciocínio foi a seguinte: então, eu preciso de uma molécula que, ao mesmo tempo, também tenha ação biooxidativa, mas que a gente crie um composto que tenha um maior peso molecular. Tendo maior peso molecular, o que acontece? Ele não penetra nos túbulos. Ele atravessa o esmalte, ele chega na subsuperfície do esmalte, que é a dentina, que é onde a gente precisa promover essas alterações a nível de fase orgânica, que é o que vai alterar a cor do dente aos olhos do observador, sem com que esse material consiga penetrar pelos túbulos, porque ele é maior do que os túbulos, e não vai haver nenhuma alteração na polpa. Então a gente desenvolveu algumas variações desse gel. A primeira delas está publicada, hoje em dia isso já tem avanços relacionados a isso, e a ideia é exatamente essa, é criar um composto bioxidativo que não penetre para além da subsuperfície do esmalte. Isso aconteceu, a gente fez testes em polpa de rato, a gente estudou o possível dano desse composto ao esmalte dental e a gente conseguiu mostrar por espectrometria, EDX, que não há nenhuma agressão
ao esmalte dental. Então é realmente um produto muito promissor. E algo que deixou a gente bem feliz é que agora, esse ano, a gente teve contato com uma matéria dizendo que alguns pesquisadores da Unicamp também estavam estudando materiais à base de nióbio para clarear e funciona. Então isso acho que só ajuda a validar o que a gente desenvolveu, né? O que a gente desenvolveu tem proteção por patente, já é de detenção, né, comercial de uma empresa, e essa empresa provavelmente em breve vai fazer o lançamento desse material no mercado, né? Então a historinha é resumidamente essa, né? Como começou e como as razões que ela existe, né? A gente continua, né? A gente tem hoje pesquisas em desenvolvimento que vão também, se tudo der certo, permitir novos materiais com raciocínios semelhantes a esse, mas sem nióbio. Então a gente não para, né? Então a gente continua desenvolvendo. Muito em breve mais loucuras podem se tornar realidade, né? Mas uma vez mais frisar que não é um trabalho meu, né? É um trabalho de toda uma equipe, porque eu acredito muito nisso. A gente tem uma retaguarda muito grande na UFMG, desde potenciais de professores consagrados, na verdade, até um centro de transferência de tecnologia e inovação, que é o CTIT da UFMG, que nos dá todo esse suporte, toda a possibilidade de fazer com que isso se torne uma patente e possa um dia, quem sabe, chegar ao mercado para poder beneficiar os pacientes, porque aí de verdade não vai ter sensibilidade. O properóxido não chega na polpa, certo? Então essa é a ideia, esse é o raciocínio. Viu, gente? Eu vou brincar aqui com contratação de peso que nós fizemos pro Papo de Molar. Foi demais, viu? Aí eu tenho certeza, eu falo que quem não fez mestrado, doutorado, ou quem está nessa área, sabe o tanto que é luta, né? A gente fazer pesquisa e correr atrás. É muito difícil. Cada dia assim, ó, é um cabelo branco novo que vem, é uma ruga, é um show. Exatamente. Meu Deus do céu. Por isso que todo mundo que faz, todo mundo que continua querendo lutar aqui, de inovar e pesquisar no nosso país, gente, a gente tem que tirar muito chapéu. Não é fácil não, mas dá, é possível. Né? É super possível. Super possível sim, né? Quando a gente quer mesmo, a gente corre atrás e faz. E o Luiz está aqui para mostrar isso pra gente. Luiz, enquanto você estava falando sobre diminuir sensibilidade, Sim. me veio na cabeça aqui. Meu paciente chegou no consultório, é aquele paciente que tem muita classe 5. Sim. Tem muita recessão, seja porque já usou aparelho ortodôntico, seja o bruxismo, o trauma. Como que você trataria esse paciente que ele quer um clareamento? Sim, para evitar, né, claro que ele tenha uma sensibilidade, ou uma hipersensibilidade, ou uma hiperestesia a partir do tratamento clareador. Excelente, Moniz. O que a gente precisa avaliar? Primeiro, qual é a razão dessas recessões? Né? Junto dessas recessões, eu tenho lesão cervical não cariosa e eu preciso proteger isso de alguma forma, porque são regiões mais susceptíveis ao desencadeamento de processos de hipersensibilidade. Então eu costumo muito agir da seguinte forma. Claro, em todos os casos de clareamento, especialmente falando da técnica de consultório, a gente faz a aplicação de dessensibilizantes prévios, né, antes da aplicação do gel clareador propriamente dito e após aquela sessão de clareamento. Então, geralmente o nitrato de potássio associado a um fluoreto por 5 minutos antes e 5 minutos depois da aplicação de gel de consultório. Se houver uma exposição muito grande com perda de volume, né, ou caracterizando pelas diversas razões da lesão cervical não cariosa, aí eu faço a opção de restaurá-las primeiro, caso a indicação seja de restauração, que aí eu consigo uma barreira física em uma região que houve perda de volume, que eu tenho indicação para restauração. E aí você pode pensar, mas em relação à cor, né, como é que você faz? Primeiro que essas regiões de raiz, elas, até por questões estéticas, elas devem ter uma coloração um pouquinho mais carregada do que o dente, senão fica parecendo um dente maior do que o outro. Exatamente, certo? Então, algumas vezes a gente já pode restaurar antes. Vamos supor que o paciente tenha uma coloração de dente A3. Geralmente eu diminuo um croma, faço essa cervical em A2, que ao fim do clareamento o paciente provavelmente vai chegar em A1, B1, e aí vai ter um degradê interessante que não tire o aspecto de naturalidade daquele dente. Claro que, se esse defeito, vamos chamar assim, for pequeno, que se o defeito for grande, aí entra a necessidade da inter-relação dentística-periodontia. Aí talvez a gente tenha que interagir com esses profissionais, especialistas em periodontia, para que talvez um enxerto
né, um reposicionamento do lábio não, desculpa, do tecido gengival, para que esse defeito seja recoberto e aí então a gente possa realizar um clareamento com segurança no quesito, né, não só sensibilidade, mas agressão à polpa, né, que se está tendo sensibilidade é porque está tendo agressão à polpa. Então essa é a ideia, tanto o conforto quanto a preservação da saúde e as respostas daquele dente a futuras injúrias. É que quando a gente diminui o volume pulpar, quando a gente envelhece o dente, que é isso que acontece quando a gente diminui o volume pulpar, a gente está tornando um dente menos responsivo, né? Então, às vezes, algumas patologias podem até passar desapercebidas pelo paciente. E falo de lesão cervical, eu pensei também, classe 5, eu pensei também em trinca. Sim. Trinca a gente também tem Sim. que proteger. Trinca a gente também tem que proteger. Só que aí entra um outro fator complexo, porque alguns pacientes você enxerga a trinca, outros pacientes você não enxerga a trinca. Então, o que acontece muitas das vezes? Se você enxerga a trinca, é interessante talvez até fazer alguns testes de sensibilidade, vamos ver se aquele dente tem uma sensibilidade alterada. Se for só uma trinca, geralmente de início, na personalização do tratamento, eu não faço nada diferente. Escolho uma concentração de gel compatível com aquele caso, em relação à idade, cor inicial que a gente conversou, tá certo? E aí não passo absolutamente nada. Se houver isso para clareamento caseiro, tá? Ou autoaplicação supervisionada, que é um nome mais interessante do que caseiro, né? E aí eu não passo absolutamente nada. Se houver uma resposta à sensibilidade diferenciada ou aumentada, aí sim a gente usa, por exemplo, nitrato também associado a fluoretos, mas aí fluoretos em menor concentração para que eles possam ser usados na própria placa do clareamento do paciente. Mas o que acontece, você pode pensar, mas Luiz, você enxerga a trinca e não toma nenhuma precaução prévia? Sim, por quê? Porque na verdade a maioria das trincas talvez você nem veja. Então a possibilidade é a mesma. E uma trinca causar uma sensibilidade exacerbada não é tão comum. Então se houver alguma coisa que no início do clareamento fez lá 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, tem uma resposta diferenciada num dente que você está vendo que tem uma trinca, aí sim a gente vai associar alguns materiais dessensibilizantes de uso caseiro, também específicos para que o paciente possa levar para casa, tá? Ótimo. Aí, quando você fala em trabalho, me veio também a ideia de, o paciente chegou, quando que eu vou indicar um clareamento ali supervisionado na clínica, ou eu vou associar a técnica, ou eu vou mandar esse paciente fazer em casa mesmo? Quando que eu penso e falo, não, esse paciente aqui eu vou falar que é para fazer no consultório. Esse aqui eu vou indicar ele associado. Como que a gente toma essa decisão? Os critérios, né? Claro, existem alguns critérios biológicos que, antes de mais nada, devem ser respeitados, né? Então, existem algumas questões relativas ao paciente que contraindicam o clareamento chamado de caseiro, autoaplicação supervisionada. Lactantes, por exemplo, fumantes, por exemplo, histórico de câncer, né, de alguma região. Então, existem alguns artigos que suportam, que nos diz que não deve ser utilizada a técnica caseira, tá certo? E a técnica de consultório, talvez ela possa ser usada por uma gama maior de situações, partindo do ponto de vista que o profissional não vai permitir que aquele gel toque a mucosa, que aquele profissional não vai permitir que haja deglutição do gel, que não vai haver sequer uma absorção daquele gel em alguma região da mucosa. De qualquer forma, eu prefiro ser mais conservador, sabe? Em algumas situações de histórico de doenças prévias, eu prefiro não fazer o clareamento, tá? Isso por quê? Porque vamos supor que haja uma recidiva de algum tipo de doença, isso pode gerar desconfiança que haja associação. E aí, de fato, a literatura tem vertentes que dizem que isso pode ser, de fato, uma realidade, e outras que não. Então, pelo sim, pelo não, eu acredito que a gente deve ser bem cuidadoso, bem seletivo para indicar ou contraindicar qualquer tipo de clareamento até, certo? Mas existem algumas situações, excluindo essas questões biológicas, que são bem discutidas, inclusive, sempre, né, em relação à segurança do clareamento. O critério, vamos supor que o paciente passa por todos esses critérios, ele não é fumante, ele não está amamentando, não tem histórico de câncer ou qualquer outra doença que possa ter influência negativa de peróxido que causa mutação celular, né? Eu uso a seguinte premissa: qual é a necessidade do clareamento para o paciente? Como assim? Recebo muito noivas, né? Eu vou casar daqui a uma semana, vou casar daqui a 15 dias, então acaba que a gente associa as duas técnicas para extrair o que tem de melhor a técnica de consultório, que é a velocidade,
mais o que a gente puder fazer do tempo que a gente tiver com a técnica de autoaplicação supervisionada, que garante, entre outras coisas, mais longevidade da brancura conseguida. Então, quando eu preciso de rapidez, eu acabo associando as duas técnicas, tá? Quando eu não preciso de rapidez, eu, muito honestamente, eu não recomendo a técnica de consultório, tá? Por quê? Porque é um gel mais agressivo, maiores chances de sensibilidade, sem nenhuma margem de dúvida. Eu fiz uma enquete no meu Instagram uma vez, com o objetivo de colocar em uma das minhas aulas de clareamento. E tá lá em algum dos slides das minhas aulas de clareamento, eu sempre levo esse slide. Eu fiz uma seguinte enquete no meu Instagram. Eu falei assim, você dentista, que faz clareamento em consultório nos seus pacientes, qual é o índice de sensibilidade que ele encontra? 70 e tantos % dos dentistas responderam que tem sensibilidade associada ao clareamento de consultório. Daí eu fiz a mesma pergunta para o clareamento de alta aplicação, ou caseiro. Daí o índice cai de sensibilidade para 20 e poucos %, de resposta do dentista, daquilo que ele faz no paciente dele. Então o nível de sensibilidade é muito menor. E aí a taxa de adesão, sucesso, ela aumenta. Porque experiências negativas muitas das vezes fazem com que o paciente não tenha adesão ao restante do tratamento e mais. Ele não recomenda a outra pessoa fazer clareamento. Então, puxa vida, nossa, fui lá no Luiz, daí fiz clareamento, dei pulo de dor, o outro não vai, entende? Então, isso é um fato, o peróxido vai promover isso. E aí você tem que respeitar muito a bula dos seus materiais, para respeitar o período de estabilidade de pH, que varia de um material para o outro. Porque quanto mais o pH cair, mais ácido ele fica, portanto, daí as chances de sensibilidade começam a aumentar. Ele começa a ficar mais invasivo, começa a penetrar mais, e aí podem ter problemas relacionados a isso. Então, desde que você tenha a indicação que você faça na sua clínica de rotina, siga muito bem o protocolo do seu fabricante. Como assim? Tem materiais que, como tem uma estabilidade de pH maior, você pode colocar e deixar por até 40 minutos no dente. Mas alguns fabricantes recomendam que você coloque, por exemplo, 3 vezes 8 minutos. E a suposição é que depois desses 8 minutos a gente tem uma queda de pH, e isso pode ser prejudicial, daí o fabricante já sabe disso, daí ele faz um protocolo próprio. Daí você elimina aquele problema. E qual a desvantagem disso? Você gasta mais gel. Entende? Então existem todas essas vertentes de variação quando eu falo de protocolos e escolha da técnica. Mas é basicamente isso. Eu estou com pressa, preciso de algo mais imediato. Às vezes eu posso até fazer só de consultório e eu associo as duas técnicas, tá? E lembrando que, Luiz, às vezes tem um casamento, alguém já teve caso do paciente chegar na segunda-feira e vai casar no sábado. A gente fez claramente consultório na segunda, na quarta e na sexta. Pode, existe literatura que dá todo o suporte mostrando que a desorganização celular, o processo inflamatório causado por a técnica de consultório, desde que bem executado, em 48 horas é resolvido. Há um rearranjo das células, há um retorno à homeostasia. Então, de 48 em 48 horas você pode fazer com protocolos corretos, certo? E outra coisa importante lembrar é a questão relativa a clareamento a laser, né? Então, quando a gente fala de consultório, a gente não está falando de laser, ou a gente não está falando de qualquer outro tipo de luz. Os problemas dessa técnica de clareamento envolvendo luz é que ela altera em grande quantidade a temperatura pulpar. E essas variações de temperatura pulpar em artigos antigos, né, posso citar Coe, em 1969, se não me engano, que já mostraram que uma alteração de temperatura de 5,5 graus em polpas dentárias pode levar talvez mais de 60% dessas polpas à necrose. E essas técnicas de clareamento envolvendo luz, que na verdade nada mais fazem do que catalisar por calor a reação, ou seja, se é laser, se seria um maçarico, seria a mesma coisa, tá certo? O que elas fazem é por aumento de temperatura catalisar o gel. Então a gente não usa mais por essa agressão de variação de temperatura pulpar. Isso não é novo. Isso não é novo. A literatura já sabe disso há pelo menos aí uns 10, 15 anos. E aí você pensa, puxa, mas eu fazia clareamento a laser e achava que estava arrasando, né? Assim, não fique triste, não vai fazer mais? Vai, só que não faça técnica com laser. Existem materiais autocatalisados, aliás, é o que mais tem hoje, são todos os últimos lançamentos das grandes indústrias, de materiais que são autocatalisados, que você mistura um produto no outro, você aplica no dente, sem nenhum tipo de luz ou alteração de temperatura, ele vai promover a reação que tem que promover. Então, o laser chega a ser, nos dias de hoje, algo que pode estar enganando o paciente, porque não existe clareamento a laser.
Então, é bastante atenção em relação a isso para não utilizar essas técnicas nos dias de hoje em relação aos potenciais danos biológicos e porque, de certa forma não, né? De nenhuma forma não existe clareamento a laser, tá certo? Aquela pergunta, né, gente? Vocês devem receber muito. Ai, quanto tempo vai durar? Primeiro que a gente acaba tendo até alguns pacientes que são, assim, né, frenéticos por clareamento, né? E é bastante interessante, inclusive, fazer sempre um registro fotográfico, porque quem menos acha que clareou é o paciente. Por quê? Porque ele se vê todo dia, ele acompanha mudanças graduais, e mudanças graduais não enchem os olhos, e aí às vezes passam poucos meses e o paciente fala, puxa, meu dente já escureceu de novo. E na verdade isso não acontece, né? Então por isso é interessante fotografia e escalas de cor para controlar toda a evolução tanto do clareamento quanto a recidiva, que em algum momento acontece. E essa recidiva, que é esse reescurecimento, a literatura fala o seguinte, se você fez técnica de clareamento apenas de consultório, em 1 ano vai haver alguma uma recidiva notável. Se você fez a técnica de clareamento de autoaplicação supervisionada ou caseira, em 5 anos. Ou seja, a gente pode dizer então, esse é a grosso modo, que o clareamento feito com as plaquinhas em casa dura 5 vezes mais do que aquele conseguido com a técnica de consultório. E aí existe uma máxima, né, portanto, que simboliza tudo isso, que é todo clareamento que vem rápido vai embora mais rápido. E todo clareamento que vem gradual, lento, ele tem uma longevidade maior. Com essa relação de acordo com os artigos que eu tive acesso, mais ou menos de 5:1, ok? E aí, de quanto tempo pode se repetir? A literatura diz que 1 vez por ano, o protocolo de clareamento em consultório pode ser reproduzido. Eu acho, de certa forma, talvez um pouco de exagero, tá? Mas, enfim, se existem protocolos que mostram que isso não é prejudicial, assim pode ser feito. E os clareamentos, portanto, que a gente faz com as plaquinhas e orienta o paciente a fazer em casa, eles só se justificam, na verdade, 1 vez a cada 5 anos, porque é só em 5 anos que talvez tenha alguma recidiva que seja expressiva, que vai, de fato, merecer um novo clareamento. Que antes disso vai haver diferença? Vai, mas ela é tão sutil que não justifica, talvez, um novo branqueamento. É lógico que existem variáveis, né? O paciente toma mais ou menos vinho, o paciente toma mais ou menos café, o paciente tem maior ou menor cuidado com a sua higiene bucal, claro, né? Todas essas variáveis influenciam, mas em ordens gerais é essa a relação, tá? Falaram de tempo, aí mais uma aqui que eu peguei. Tempo que você indica ao paciente de fazer o clareamento, Muito bom. seja ele de autoaplicação Sim. associado. Sim. A gente publicou um artigo, eu publiquei um artigo junto com outros professores, com alunos de pós-graduação, onde a gente pegou alguns dentes bovinos, e isso também é visto em vários artigos da literatura. A gente testou em dentes bovinos o efeito no esmalte, de agressão no esmalte, não na polpa, agressão no esmalte em diferentes protocolos clareadores propostos. Então a gente fez clareamento consultório, a gente fez clareamento com peróxido de carbamida 10%, peróxido de carbamida 16%, e a gente associou essas duas técnicas. Então, quanto maior a concentração do gel, que é óbvio, maior a agressão ao esmalte. Então, se você usa um material de maior concentração, a sugestão a partir desses achados é que, por exemplo, se você tem um peróxido de carbamida mais concentrado, você precisa fazer um número menor de semanas, vamos dizer assim. Luiz, quanto? Aí você vai fazer aí de 3 a 4 semanas peróxido de carbamida 16%. Luiz, um peróxido de carbamida 22%. Daí você tem que reduzir. Daí o ideal fosse talvez aí 2 a 3 semanas. Aí se eu fizer um peróxido de carbamida 10%, que é mais brando, daí você pode fazer 4 semanas, tá? E ainda, fiz um protocolo que envolve a associação das técnicas. Para cada sessão que você fizer no consultório, é interessante diminuir naquele tratamento 1 semana o que ele vai fazer com a plaquinha. Então, a agressão, a injúria vai ser somada. A agressão do peróxido de hidrogênio, 30%, 35%, 37%, 40%, que existem todas essas variações de concentração no mercado, você vai fazer uma sessão como essa, mais 3 sessões de peróxido de carbamida 10%. Ou peróxido de hidrogênio 6%, que existe uma correlação de quantitativa, né, de dose próxima aí em relação a essas concentrações. E esse é o raciocínio que deve ser aplicado para que a gente não cause dano ao esmalte. Tá? O dano à dentina ele é mais imediato, a polpa, na verdade, dependendo da concentração, né, que a gente já comentou aqui um pouquinho, certo? Ai, que já está chegando ao final. Já.
Já, infelizmente. E aí sempre a gente tem uma perguntinha inusitada, Luiz. Vamos ver se vai ser. Falei que se for aquela que a gente combina, você tinha que ter me injetado, né, Márcia? Né? Isso é que a gente conversou. Mas vai sair, alguma coisa vai sair. Então, se o clareamento dental fosse uma porção mágica, você já conseguiu sua porção mágica com nióbio, né? Que a gente... Espero que ela seja, né? Vamos ver se, né, se de fato vai se tornar um produto e que seja mágico, né? Então, qual seria o ingrediente principal que deixaria os dentes mais brilhantes, mais brancos, que você pudesse adicionar lá dentro? Se eu soubesse, né, um ingrediente assim, eu não ia contar, primeiro ia fazer a patente, né? Mas na verdade, eu pensei já desde antes, não te contei, pensei em responder da seguinte forma. O nosso objetivo enquanto pesquisador, o ingrediente mágico que eu quero colocar lá, é algo que atinja a vontade, o anseio dos pacientes, sem causar um mal à saúde. Eu acho que esse é o papel do promotor de saúde, eu acho que esse é o papel do pesquisador em saúde, e principalmente no meu caso, o pesquisador de uma instituição federal que tem por obrigação, né, que melhorar a vida da sociedade. Então, a porção mágica seria essa. Vamos sempre fazer um gel que não haja agressão, que talvez todos os pacientes possam usar. Né? Então, portanto, uma formulação ideal que vai existir, não posso falar muito sobre isso, que não vai ter peróxido. E aí, se não tem peróxido, daí a indicação talvez possa ser mais generalizada, entende? Sem exceções, sem limitações em relação a tempo e etc. Não que você possa sair fazendo sem a supervisão de um dentista, mas que essas limitações, elas com certeza vão ser menores. Então o ingrediente mágico é isso. É o que a gente fizesse, que não agredisse as pessoas, mas que respondesse ao que elas querem. Excelente. E eu falo que a máxima da pesquisa é, né, quando você falou sobre... que não agrida e que a gente devolva, principalmente porque é professor de uma universidade federal, a pesquisa é justamente isso, a gente conseguir devolver para a população aquilo que a gente está pesquisando, né? Sim, exatamente, né? Faz parte do nosso juramento, né? A nossa função é ser promotor de saúde, né? Então, seja na função de atendendo a um paciente, seja na função de orientar um aluno de graduação a atender um paciente, e seja naquilo que a gente desenvolve, né? Porque se a gente não desenvolver algo com responsabilidade, o mercado acaba desenvolvendo com irresponsabilidade. E o paciente consome. Hoje em dia, o marketing em cima de tudo é muito pesado, e aí o paciente que não tem a orientação acredita que tudo aquilo que é colocado, se está sendo colocado, tão às claras, pode ser consumido, né? Então, há técnicas clareadoras, materiais clareadores, né? Inclusive, existem pinturas, né? Existem pinturas que são vendidas indiscriminadamente, que você pinta o dente, ele fica temporariamente mais claro. E aí eu achei um vendedor desse e troquei uma conversa com ele sem saber que eu era dentista, que eu trabalhava nessa área. E aí eu fui perguntando para ele uma série de coisas e no final das contas a conclusão que eu tirei é que, poxa, legal, realmente talvez parece que não tem nenhum componente agressivo, tá? Mas você pinta, daí fica mais clarinho na hora. Só que daí você conversou, foi saliva, ou escovou os dentes ou comeu, sai. E olha a linha de raciocínio. Você não quer o seu dente mais branco? E aí, se você quiser usar isso, você tem que comprar sempre. Uhum. E se você comprar sempre, vai sair mais caro do que se você procurar um cirurgião dentista, fazer um clareamento que vai ter uma longevidade maior e, de fato, é um clareamento dental. Então, é algo que não faz tanto sentido. Talvez as pessoas não tenham essa visão e acabam comprando, né? É a linha de raciocínio da economia, que às vezes a gente não tem, né? Sim. A gente pensa assim, se eu... Ele pensa na hora, isso, custa quanto? R$90. Então eu posso. Mas o do dentista que custa, né, razoavelmente mais do que isso, às vezes ele fala, não, é muito caro. Né? Sendo que quantas vezes ele quiser, ele vai ter que ir gastando aquele dinheiro, né? Somando deu mais caro. Somando deu mais caro, exatamente, né? Luiz, para finalizar, a gente faz um bate-bola. Se você quiser responder um pouquinho mais, além do só sim ou não, a pergunta que vier, pode falar. Tá legal. Vamos lá, pessoal. Tom natural ou branco total? Natural. Sensibilidade suportável é normal? Não. É assim, a gente dizer que sensibilidade é normal, eu já vi isso até em algumas bulas de fabricante, normal não é. Sensibilidade significa que está existindo uma agressão, então isso tem que ser ajustado. Clareamento caseiro ou de consultório? Caseiro. Né? Pela longevidade, pelos menores níveis de sensibilidade associados.
E existe uma melhor época, idade para realizar o clareamento? Quanto mais jovem, melhores são as respostas relatadas pela literatura. Então, se você quer um branco, faça quanto antes que o resultado vai ser melhor. Existe uma substância melhor, peróxido de carbamida ou de hidrogênio? Não. Cada uma delas tem a sua indicação, conforme a gente discutiu, conforme a prescrição, que atenda bem, de modo personalizado, a rotina do paciente. Existem quais alimentos podem pigmentar e atrapalham o tratado? Ótima pergunta. No passado próximo era condenado o uso de bebidas corantes, café, não podia tomar. Hoje em dia está provado que não há interferência. Mas como assim não há interferência? Entenda que as regras, enquanto você está fazendo o clareamento, são aquelas regras que devem ser aplicadas até quando você não está fazendo. Então, naquela regra, se você sentou para tomar o seu café da tarde, comeu um biscoitinho, tomou um café, independente se você está fazendo clareamento ou não, você tem que, na sequência, escovar os dentes. Então, com clareamento ou sem clareamento, hoje em dia é muito igual. O clareamento remove qualquer mancha? Não, né? Existem algumas manchas cujo diagnóstico estão relacionados ao desenvolvimento, talvez ainda na fase intrauterina, por problemas de doenças ou febres altas, ainda na fase de criança. Então, algumas manchas hipoplásicas, por exemplo, ou hipomineralizadas, talvez até podem ser exacerbadas com a técnica de clareamento dental. E aí cabe ao cirurgião dentista diagnosticar, orientar o paciente, né, que existem outras técnicas para corrigir esse tipo de mancha. Excelente. Maravilhoso. Gente, que aula. Maravilhosa, obrigada. Obrigado a vocês, prazer enorme. Obrigada primeiramente ao Luiz, uma honra estar com você aqui hoje. Obrigada por ter aceito, né? Obrigada, Moniz, e obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente. Continuem aqui. Não vou esquecer de virar roupa. Não vou esquecer. Moniz já olhando assim, olhos arroba. Meu Moniz Carvalho, meu Marcelo Azevedo, com 2 S no final. Doutor Dr. né, Luiz Morgan com S. Muito obrigada, Luiz. E sigam o Papo de Molar. Aguardamos vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.